rede, sendo que os desejos são completamente diferentes. As viagens pendulares já não existem mais nesses outros horários. Como funcionar? Aí a rede funciona muito melhor do que o sistema que tem hoje, que vem de ponta a ponta. Então, nossa ideia, qual que foi para conseguir implementar? Essa é a nova estratégia, que parece que vai dar certo. Então, assim, nós vamos ter uma rede de referência na cidade que funciona o dia inteiro. Essa rede que tem as conexões, que tem alimentação, que tem os terminais, rede troncalizada. Ela funciona, ela está baseada, ela vai ser dimensionada pelo volume da hora do almoço, que é o maior volume aqui que vocês estão vendo ali na coisa. E funciona no domingo, um pouco menor, mas com linhas diferentes, porque tem os parques, as não sei o quê. Funciona no sábado, igualzinha a fora de pico. E no pico, eu deixo entrar tudo daquela linha arada que já passa lá, que são as linhas diretas. Que eu não vou cortar esse cara no terminal, porque o terminal já não cabe. Então eu deixo, quem vai fazer o suporte do pico, o aumento do pico, o aumento da plota de pico, ao invés de eu simplesmente oscilar na frequência, eu vou oscilar nas linhas. Por que isso é bom? Porque aí eu consigo garantir frequência para as linhas que ficaram fora de pico. É lógico que eu não vou conseguir garantir frequência se eu pegar as minhas 1.300 linhas, eu vou deixar 800 linhas, 750 linhas, só que com a frequência adequada. Então, essa é a estratégia que a gente está montando em São Paulo. Nós já implantamos a madrugada, que você vai, mas a madrugada é fácil. Vamos implantar o domingo até o começo do ano que vem. Então, a diferença básica é essa. Lógico que essas redes não são redes, assim, cada uma é uma rede. São as mesmas linhas que são selecionadas para ficar. E essas que ficam têm frequência. São as linhas troncais, é que vão ter frequência e vão ficar, tá? Então, só para mostrar, e aí criamos esse conceito de linha de reforço. Linha de reforço é o quê? É aquela linha direta que sai lá de uma montanha, de um bairro, e entra no sistema viário principal, e entra no meu corredor. Vou tratar ela como expressa a partir de um determinado ponto, e não vou passar ela pelo terminal. Durante o dia, Durante o dia, no fora pico, eu tenho uma linha alimentadora que chega até o terminal, e do terminal vai até o centro. Basicamente é isso. Então, no pico vou ter muito mais linhas, essa rede que existe no fora pico é preservada, lógico, e eu ponho a oscilação do pico, o reforço do pico é feito com essas linhas que só vão funcionar nesse período. Tá? Essa é a grande tentativa, estratégia que a gente está achando que vai funcionar, e aí nós definimos intervalos. Por exemplo, no dia útil e sábado, o intervalo da linha estrutural máximo é 6 minutos, significa 10 ônibus hora. Se a linha não tem condição de ter 10 ônibus hora, ela não fica. É simplesmente isso. Ah, não dá, vai ficar muito caro, então tira a linha. Porque nós temos linha demais, tá? No domingo é 10 minutos e na madrugada 15 minutos. A linha estrutural, então nós temos uma rede estrutural à noite que tem de 15 em 15 minutos os ônibus. As linhas locais, que são linhas mais dispersas, elas devem preservar o intervalo máximo de 12 minutos, de 20 minutos no domingo e de 30 minutos na madrugada, que já está implantado. As outras linhas, essas linhas que eu estou chamando de reforço, o cara pode dar a oferta que ele quiser, desde que ele não tire linha da minha linha estrutural. Eu não quero que ele descarregue o meu sistema estrutural, né, porque é direto. Então, eu vou limitar para cima, eu não vou limitar para baixo. Aqui está uma frequência máxima de 6 ônibus horas, mas eu não sei se será essa. A gente precisa ver isso dentro da capacidade que a gente tem nos terminais. É uma proposta inicial. Tá? Agora eu estou terminando já, eu sei que eu estou demorado, vou falar que esse aqui é, na verdade, assim, a minha pérola. A operação controlada é o meu projeto que eu mais gosto, que eu mais me aplico, porque eu acho que é uma coisa diferente e que é difícil de ter. O que é isso? Né? Eu estou tentando trazer para a cultura operacional de ônibus coisas que são da operação sob trilhos. Né? O que eu quero ganhar com isso? Confiabilidade, regularidade, basicamente. O que eu preciso? Controlar a marcha dos veículos. Quer dizer, estou vendo os veículos vão para lá ou para cá. Não é só origem, partida e chegada. Coordenação entre serviços estruturais e locais. Eu tenho que ver, eu não posso despejar todo mundo lá no terminal, lá da ponta, ou numa conexão de ponta, e a alimentadora não chegar, de madrugada, no final do período que seja. Intervenção na ocorrência de incidentes. Quer dizer, acontece alguma coisa, imediatamente eu entro, eu ajo, eu resolvo. Não é que eu resolvo, posso nem resolver, mas eu aviso o usuário que tem problema acontecendo. Análise e correção das distorções, a revisão da programação da linha,
Você verifica que o tempo de programação da linha está errado uma vez, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, o operador reclamando e você deixa essa programação dessa forma. Isso significa que com aquela frota ele não consegue cumprir partida e o usuário está recebendo uma informação errada. Então eu preciso corrigir essas programações. Assim que eu percebo que elas estão erradas, fazer indicadores que me indiquem isso. Controle e manutenção de infraestrutura, fiscalização do estado dos veículos, disponibilidade de informações atualizadas, esse é outro problema sério no sistema de ônibus, e orientação e atendimento aos usuários em caso de mudanças operacionais. A nossa operação controlada usou como experiência piloto a rede da madrugada. A rede da madrugada é a experiência piloto para o traçado das linhas troncais e também para essa operação controlada, né? Então, a gente tem um sistema da madrugada que funciona das 0 às 4 horas e que ela está sendo, então, assim, está sendo elogiado porque o ônibus passa de 15 em 15 minutos, vai lá, a TV Globo me disse é isso mesmo, a Folha de São Paulo me disse é isso. Lógico que, assim, não vamos dizer que é inglês, mas com 2 minutos, 3 minutos de atraso, a gente tem conseguido garantir os intervalos conforme o conquistado. Então, só para mostrar, essa é a rede da madrugada, que está operando aí. Então, tudo que está em azul tem linha de 15 em 15 minutos, e o que está em vermelho tem linha de meia hora. São 151 linhas, a gente tem uma frota de 550 carros que operam à noite. Tá? Todas as linhas estruturais nascem e morrem nos terminais, que são essas bolinhas pretas. São 32 terminais selecionados para isso, e todas as linhas locais, elas são circulares ao terminal, passam para o terminal. Isso significa, você vai para qualquer um desses terminais, você está conectado com a cidade inteira e pode ir para qualquer lugar. Bom, quais são os componentes desse controle? O CCO, ele é todo controlizado, está centralizado no CCO. Um sistema de informatizado de monitoramento que está implantado há 6 anos, mas que até agora não tinha sido utilizado e que a gente está reformando ele, pondo algumas rotinas para que ele consiga nos ajudar nesse monitoramento. Principalmente padrões e procedimentos definidos, quer dizer, o cara age assim, ele tem que agir assim, tem que respeitar o procedimento, que isso é outro problema sendo do ônibus, cada um age do jeito que quer, manda do jeito que quer. Aqui, nesse caso, o cara está seguindo o padrão e procedimento, indicadores de avaliação, como eu falei, e outra coisa importante, treinamento. Todos os que participam dessa experiência da madrugada estão tendo treinamento. Bom, então, como eu já falei, tudo é regulado pelo CCO, norteado, aqui já falei tudo. O que falta de importante? Quem comanda todo esse sistema é um CCO. O operador entrega o ônibus num desses terminais. Ele chega lá e entrega. Como o negócio lá estava muito capenga, a gente faz uma vistoria nesse ônibus para ver se ele tem roda, se ele tem porta, se ele tem banco, se ele tem não sei o que lá. Então, assim, na verdade, estou ironizando, mas se ele está pintado certinho, se ele não está sujo, se não tem banco solto, se não tem vidro quebrado. Se tiver alguma coisa dessa, a gente rejeita. Os operadores, os motoristas, todos têm que ter passado por treinamento. Ele tem um cadastro de treinamento. Se ele não tiver treinamento, ele não pode entrar. A gente rejeita o carro. Tá? E o CCO que controla tudo isso. Tem fiscais nos terminais que fazem essa recepção dos carros. A gente tem uma outra coisa que é o que funciona para a regulação, que a gente deixa uma frota chamada reserva operacional guardada lá nos terminais. A frota operacional mesmo é 490 veículos. A gente tem 80 veículos que distribuídos nesses terminais, que é para ajudar a regular. Se acontece alguma coisa, o ônibus não consegue voltar e por qualquer motivo o carrossel se rompe, a gente injeta esse veículo operacional que é pago com o motorista para ficar lá só aguardando. Tá? Então, a frota operacional é de responsabilidade dos operadores e a organização é do CCO. Então, aí está o CCO controla a chegada dos ônibus nos terminais, ele já começa a acompanhar desde as 11h30, coordena a aceitação dos ônibus e a tripulação nos terminais, autoriza a partida dos ônibus, a autorização de partida é mandada para o carro, através de um painel de dados, compatibiliza essa integração horária aí entre o sistema local e estrutural, e autoriza, quem pode usar a reserva operacional é só o CCO. O cara do terminal não tem autorização para pedir isso, porque ele não sabe, ele não está vendo as outras linhas, qual linha é prioridade. Tá? Então, essa é a grande inovação. Esse resultado, só para dar uma olhada, por exemplo, aqui é sistema de transporte e rede de linhas da madrugada. Então, 89, hoje, o sistema normal, a gente consegue cumprir só 89% das partidas e 54% tem atraso, linhas que saem no horário.
No sistema da madrugada, isso aqui, medido pelo SIM, pelo sistema de informatizado, a gente tem 96% de comprimento de partida e 85% de linhas que saem no horário. Horário é um intervalo de 2 minutos antes ou 2 minutos depois. Então, aí a gente teve um aumento bom, a gente tem uma aceitação muito grande desse. Os caras, por que o ônibus não funciona assim durante o dia, coisa e tal, a gente vai tentar fazer. A gente teve um aumento de 40% dos passageiros noturnos só por conta dessa coisa. Está implantado faz 6 meses. Então, a nossa proposta é rede da madrugada, rede de domingo em fevereiro, e a rede de domingo nós já desenhamos, só que a rede de domingo a gente sai são 800 linhas, 750 linhas, mais ou menos. Nós vamos sair de uma frota de 550 para 4.500. Então, a gente, como diz o Cláudio Sena Federico, que não sei se quem conhece, que é nosso assessor aqui, ele está trabalhando nisso com a gente, ele fala assim, primeira rede do Brasil, do mundo, é de São Paulo, 15 mil carros. A segunda é a do Rio de Janeiro, ela tem não sei quantos carros. E a terceira é essa rede de domingo que nós estamos fazendo, que vai ter 4.500 veículos operando durante o domingo. Se a gente conseguir fazer operar no domingo, a gente vai estar dando uma bela contribuição no serviço de ônibus. Então, basicamente, desculpa a demora, acho que eu me alonguei mais do que o necessário, mas espero que vocês aproveitarem. Obrigada. Antes de passar a palavra para o Tácito, eu queria lembrar a todos que depois da apresentação dele, a gente vai abrir para o debate. Quem quiser fazer perguntas, por favor, dê o nome a uma das assistentes, tá? Para que a gente possa ordenar depois a parte do debate. Tácito. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer, como fez a Nodila, à cidade de Recife, ao Instituto, pelo convite. É um prazer sempre poder falar desses projetos. Uma das minhas missões lá na Superintendência de Planejamento da SPTrans é transformar as ideias da Nodila, né? Levar as ideias da Nodila lá para a Prefeitura, né? Convencer lá a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, né? Que a gente tem que colocar essas pérolas lá na caixinha porta-joias da prefeitura, né? E então uma das atribuições lá da nossa área, né, é fazer essa ponte entre o que seria a Secretaria de Transporte, na CET e a SPTrans, e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que está à frente do plano diretor e do plano de zoneamento da cidade, né, da lei de zoneamento. Tá? Então, eu vou procurar falar um pouquinho dessa junção. Me perdoem se eu for repetitivo em algum outro instante, mas só para lembrar, essa foto no dia ela já usou, nós temos aí, são sete faixas de tráfego na Avenida Radial Leste, que é uma importante via lá de São Paulo, todas fluindo na direção do centro, né? Isso no horário de pico da manhã. Outro dia a gente estava fazendo uma conta lá na Secretaria de Transporte, se a gente transformasse além dessa ligação por automóvel, tem nesse mesmo eixo tem a linha de metrô, que é a linha de metrô da Zona Leste, e também a linha de trem. Elas andam praticamente todas uma do lado da outra, tanto essa avenida como as linhas de metrô e trem. Se a gente, de um dia para o outro, simplesmente tirasse o trem e o metrô e transformasse todo mundo em automóvel, além dessas 7 faixas, a gente precisaria de mais 26 faixas, né, de automóvel, para colocar todo mundo para dentro digamos assim, do sistema, né, para conseguir fazer essa transposição para o centro da cidade, né. Vou passar rapidamente por esses números gerais, mas enfim, é importante lembrar que a gente tem uma dimensão de viagem bastante grande e ainda uma participação muito grande do transporte individual, que é o que a nossa meta é conseguir essa redução dentro do plano de mobilidade, né. Como o Nodila já destacou, uma boa parte das viagens motorizadas em São Paulo, das viagens coletivas, está ligada à nossa gestão, que é a gestão do ônibus, né? Enfim, a qualificação justamente do sistema de ônibus é muito importante e que a gente consiga fazer com que esse serviço de ônibus seja mais atrativo para o nosso usuário do automóvel. Para elaborar o plano de mobilidade, eu diria que a essa altura o nosso plano de mobilidade está, digamos, 95% pronto.
O problema são esses 5% para a gente conseguir entregar. Mas a gente foi elaborando, por exemplo, alguns diagnósticos sobre a situação do transporte na cidade, e esse diagnóstico é bastante extenso. Eu trouxe alguns gráficos que podem mostrar como é que tem sido a evolução da cidade. Esse é um gráfico que a gente usa para mostrar essa divisão modal motorizada na cidade entre o coletivo e o individual. Vocês vejam que, apesar das obras que foram feitas na cidade de São Paulo, com a implantação do sistema de metrô, com a melhoria do sistema de trens, existe uma tendência da expansão do transporte individual, né? Quer dizer, é preciso, apesar do esforço que foi feito, é preciso investir mais, né? É preciso que esse transporte coletivo volte a ter pelo menos os mesmos índices que tinha aí na década de 60, né? Por volta de 70% no coletivo, essa é a nossa missão no plano de mobilidade, né? Esse é um outro gráfico que mostra essa evolução aí do crescimento dos passageiros transportados na média de dia útil. Você pode ver que essa linha amarela são os ônibus da SP Trans. Vocês veem que existe uma distorção em São Paulo, né? Que normalmente as grandes cidades que têm uma rede de transporte de alta capacidade, o mais importante é o transporte por metrô, leva a maior quantidade de pessoas, e dos trens no metrô. Na verdade, em São Paulo, a maior parte ainda está no transporte por pneus, né? Então, isso é um dos problemas da cidade, né? Tentar transportar com ônibus, né? Muita gente que poderia estar no sistema de alta capacidade, que deveria estar, na verdade, no sistema de metrô. Vocês estão vendo que tem um buraco aí, mais ou menos perto do ano de 2004, né? Não tem nenhum milagre aí, né? O milagre, se é que existia, é chamado bilhete único, né? Que fez com que uma grande quantidade de usuários que estavam fora do sistema, né, fossem incorporados no sistema, ou que estavam no sistema clandestino, simplesmente não estavam sendo contados, né? E hoje em dia a gente tem essa tendência de crescimento um pouco mais acentuado no transporte sobre trilhos do que sobre pneus. Esse é um gráfico que mostra o desequilíbrio de tempo que tem na cidade por cada um dos modos, né? Vocês percebem que de 2007 para 2012 houve uma piora geral nas condições do transporte na cidade, né? O tempo médio gasto na viagem automóvel e na viagem do transporte coletivo aumentou, né? Então, isso também é uma das coisas que o diagnóstico está apontando, o diagnóstico da mobilidade na cidade. Outra coisa que chama atenção é a desigualdade dos tempos de viagem por cada um dos modos, né? E os tipos de viagem que são diferentes. Então, nós temos aí viagens de até 1 quilômetro, viagens de até 5 quilômetros, entre 5 e 10 e mais de 10 quilômetros. Essas cores aí mostram a duração, né? Onde está concentrada as viagens mais demoradas e as viagens mais rápidas. Vocês podem ver que com bastante clareza que o transporte individual está concentrado aí em viagens de até 30 minutos entre 1 a 5 quilômetros, né? Onde está a concentração maior do uso do transporte individual, né? Os automóveis. E o transporte coletivo, coitadinho, está lá no final, né? Você percebe que ele está viagens entre 60 e 90 ou mais de 90 minutos concentrados em viagens mais longas, né? Então, as viagens por ônibus na cidade não são só mais demoradas, mas como elas são mais longas, né? Quando deveria ser justamente o contrário, né? Procurar evitar o uso do automóvel nessas viagens curtas cotidianas, né? Atrair esse usuário, que é o usuário do dia a dia, que vai para a escola, que vai para o trabalho, que vai sempre a mesma viagem, tentar atrair esse usuário para dentro do transporte coletivo. Esse é um outro gráfico que mostra a divisão modal motorizada, aí separando pelas classes econômicas lá do IBGE, né? Que vai de A até D e E. A, B1, B2, C1, C2, D e E. Quando você coloca tudo na base 100, fica muito claro, né, como existe uma concentração do individual nas classes de renda mais alta, né? E o usuário do transporte coletivo, em geral, concentrado aí nas classes que vão de C até D e E. E também um outro gráfico aqui mostra o número de viagens por classe de renda, por classe de renda econômica, né? Você percebe também que existe uma concentração do transporte coletivo, né? Na faixa do C1 e do C2, enquanto o individual
Em número de viagens também, número de viagens é concentrado quando você compara todos os 3 modos, os 2 motorizados e o não motorizado também. Aí não motorizado está incluindo também o deslocamento a pé. Outra coisa que está ligada às gestões na verdade, como obter uma melhoria no sistema de transporte e do sistema de mobilidade da cidade como um todo para a redução da acidentalidade e da quantidade de óbitos na cidade. Durante bastante tempo, a Companhia de Engenharia de Tráfego conseguiu, com bastante sucesso, fazer uma redução da quantidade de acidentes e óbitos nas cidades, mas isso chegou a um nível que, a partir de 2013, eles não conseguiram mais reduzir. E uma das medidas que está sendo implantada lá justamente é a diminuição da velocidade em todas as vias e para reduzir essa quantidade de acidentes. E também, uma das coisas que tem feito recuperar, digamos assim, aumentar novamente o número de óbitos e acidentes que já estavam caindo há muito tempo, foi justamente o aumento expressivo do número de motocicletas na cidade, né? A frota de motocicletas em São Paulo já ultrapassou mais de 1 milhão de motocicletas, frente a aproximadamente 6 milhões de automóveis, né? E o número de acidentes cada vez mais se concentrando nessas motocicletas. Então, esse é um gráfico de 2014 que mostra faz uma comparação, né? Vocês estão vendo em azul, né, acidentes com motociclistas, óbitos de motociclistas e óbitos de pedestres, né? Você vê que o grosso está, né, nesses 2 pontos aí da nossa mobilidade, né? Ou seja, o pedestre precisa ser melhor observado, né? E o acidente com a motocicleta tem que ser evitado, né? Também faz parte desse diagnóstico uma montagem de todo um inventário de emissões na cidade, né? Porque é preciso utilizar essa questão ambiental para ser mais uma coisa para reforçar a necessidade de investimento no transporte coletivo. Porque muitas vezes se fala em poluição provocada pelo transporte, mas isso fala isso de uma maneira generalizada, né? Se eu for comparar a frota de São Paulo de ônibus, apenas 15 mil ônibus, né? E da SP-Trans, tem mais uma quantidade importante também de ônibus metropolitanos, mas isso é muito pouco frente à frota de automóveis, né? Então, esse é um gráfico que está mostrando a evolução das emissões de material particulado. Tem outros gráficos sobre esse assunto, né, de emissões na cidade, mas é um gráfico produzido, cada linha colorida dessa. Olá. Olá? Oi? Desculpa, não sei o que houve. Bom, para quem sobreviveu... esse gráfico, como eu estava dizendo, ele mostra as emissões de material particulado, né? E mostra que essas linhas tracejadas, a tracejada vermelha de baixo, acho que não deve dar para ler daí, mas a tracejada vermelha mostra a recomendação da Organização Mundial de Saúde, tá? E a linha tracejada azul, que está um pouco mais acima, são as recomendações do padrão nacional de emissões. Então você vê que a gente ainda tem que caminhar bastante para reduzir a emissão de material particulado, principalmente aquele produzido pelo diesel, né? Outro gráfico que fala também do problema das emissões na região metropolitana. Então, como eu estava dizendo, cada linha colorida dessa é um ponto diferente de avaliação, de medição. E também você vê que as emissões de ozônio estão muito acima do que seria o recomendado pelo padrão nacional, que é essa linha tracejada. Ou seja, né, quer dizer, a questão da mobilidade, né, que nós estamos mostrando com esses gráficos, ela está diretamente ligada às condições da qualidade do ar, né? Hoje em dia, na cidade, o principal problema se transformou justamente o setor do transporte, mas ele está, como vocês podem ver por esse gráfico, concentrado sobretudo no transporte individual. Esse é um gráfico que faz essa comparação, né?
entre emissões, por exemplo, aí especificamente gás de efeito estufa, né? É a participação do automóvel, que é a primeira coluna, comparada com a segunda, que são os comerciais leves, a terceira são os caminhões, em quarto lugar está o ônibus e por último lá as motocicletas. Então vocês percebem que, na verdade, em termos do efeito a longo prazo na emissão, né, não dos poluentes locais, mas emissões de gás de efeito estufa, como o automóvel, na verdade, ele configura para São Paulo o grande vilão daí das emissões. Nós estamos com um problema justamente na nossa lei de mobilidade, que a gente tem que tratar existe uma lei municipal para a mudança da nossa frota, né? A nossa frota deveria, a partir de 2018, circular apenas com combustível renovável, né? Mas é uma lei, essa lei é municipal. É uma lei municipal, né? Certamente a gente não vai conseguir cumprir essa meta por dois motivos. Primeiro, que a incapacidade do próprio setor de fornecer o combustível é suficiente para alimentar essa frota. E o segundo, o próprio setor de fabricação de ônibus, que simplesmente não está fabricando os veículos que são necessários para a mudança dessa frota, né? Então, é um problema que a gente ainda vai ter que enfrentar até 2018. Bom, de uma maneira geral, a cidade de São Paulo está fazendo toda uma revisão da sua legislação, uma revisão completa do marco legal. Essa começou em 2013. E essa revisão está passando pelo plano diretor, com a nova lei do plano diretor, está passando também pela nova lei de uso, de parcelamento e uso e ocupação do solo, o que seria o nosso novo zoneamento, e também o novo plano de mobilidade. Existe uma diferença entre o plano de mobilidade e as outras, é que o plano de mobilidade não vai ser uma lei específica, nós vamos fazer isso através de decreto, né? Já existe, digamos assim, o arcabouço técnico, o caderno do plano está praticamente pronto, mas ele vai ser institucionalizado através de decreto municipal. Então, é importante a gente ver que tanto o plano diretor como o zoneamento e o plano de mobilidade, eles andaram juntos na definição dessa política, né? Quando eu brinquei com vocês no começo, tem que levar as ideias da Anodila lá para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mas é um pouco uma brincadeira, mas de fato é realidade, né? O que foi feito foi de juntar o programa de corredores da Secretaria Municipal de Transportes, da SPTrans, e juntar isso com o plano diretor através da mudança do uso e ocupação do solo. Então, faz parte aí do planejamento da mobilidade, tanto o programa de novos corredores, a medida de estímulo ao uso do automóvel, que está espalhado pelo plano diretor e também no plano de mobilidade em várias medidas, né, incentivo ao transporte não motorizado, nova política de estacionamento e nova política tarifária de integração, né? Então, essa conceituação do plano de mobilidade, né, dos princípios objetivos e as diretrizes do Plamob que estão ligados na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Boa parte dessas diretrizes, esse é o conjunto de diretrizes apontados no nosso plano de mobilidade, né? Acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável, equidade no acesso ao uso do espaço, a eficiência, eficácia e efetividade da mobilidade, gestão democrática, segurança nos deslocamentos, redução dos custos urbanos e na justiça social. Boa parte dessa diretriz, na verdade, ela já está colocada na própria legislação federal, né? Quer dizer, nossa cidade não está inventando uma nova política de mobilidade, né? Mas está procurando e construir os meios possíveis para que essa política de mobilidade esteja, que ela ande junto com o plano diretor e que ela esteja alinhada com a Política Nacional da Mobilidade Urbana, tá? Então, tem uma série de conceitos. Vocês viram agora, mostrei para vocês alguns itens desse diagnóstico. Eu trouxe também alguns outros itens que diz respeito a conceitos utilizados no plano de mobilidade, né? Como, por exemplo, o padrão de distanciamento, né, entre os modos de transporte. É importante a gente perceber que, na verdade, quando você está falando da mobilidade, quando a gente está lá na nossa Secretaria Municipal de Transportes, tem que tomar cuidado para não fazer só política para o ônibus, né? Tem que pensar também que esse ônibus, mesmo em serviço de rede, ele tem que estar conectado